Você já se imaginou tentando comer uma banana e percebendo que ela tem mais caroço do que fruta? Ou quem sabe abrir uma melancia e encontrar apenas uma polpa branca e amarga? Pode parecer estranho, mas por milhares de anos era exatamente assim. As frutas, como conhecemos hoje, passaram por diversos processos evolutivos e uma seleção rigorosa feita pelos humanos, que escolheram as versões mais doces, maiores e mais fáceis de cultivar. O resultado disso foi uma transformação tão radical que a forma original de muitas dessas frutas que consumimos diariamente, hoje, é quase irreconhecível. E nesse contexto, hoje vamos conhecer as 15 frutas que eram completamente diferentes antes da intervenção humana. Dizem que se a vida te der limões, você deve fazer uma limonada, mas a verdade é que a vida nunca deu limões aos humanos, nós é que tivemos que produzi-los. Pode parecer inacreditável, mas o limão, esse ingrediente indispensável em qualquer cozinha, tecnicamente nem existiria sem a intervenção humana. O limão é um híbrido antigo criado a partir do cruzamento entre a laranja azeda e a cidra. Surgido entre o Nordeste da Índia e o Sudeste Asiático, esse cruzamento foi selecionado ainda no século II por sua acidez marcante e propriedades medicinais. De lá ele viajou o mundo, começou como uma raridade exótica apreciada pelos romanos e séculos depois foi espalhado e aperfeiçoado pelos árabes até se tornar esse fruto suculento e concentrado que conhecemos. A partir dessa base surgiram variedades famosas como o limão siciliano e o limão galego. Além de temperar, o limão é um mestre na química da cozinha. Seu ácido cítrico neutraliza o odor forte de peixes e frangos, ajudando a realçar o sabor final de qualquer prato. A banana moderna que conhecemos hoje é um erro genético que não sobreviveria sem nós. As variedades originais do Sudeste Asiático eram minúsculas e repletas de sementes duras que ocupavam quase todo o fruto. A transformação veio com a hibridização entre duas espécies selvagens, a Musa acuminata e a Musa balbisiana, gerando uma planta triploide, ou seja, que possui 3 conjuntos completos de cromossomos. Isso criou um híbrido estéril, sem sementes e com polpa abundante. Aqueles pontinhos pretos que você vê hoje são apenas vestígios de sementes que nunca se desenvolveram. O que comemos hoje é um clone, uma obra de engenharia biológica mantida por milênios pelas mãos humanas. Atualmente, a variedade Cavendish é o principal exemplo desse processo, dominando o consumo global. Se você visse um pêssego na China há 7.500 anos, provavelmente o confundiria com uma pequena noz ou uma ameixa silvestre. Naquela época, a fruta era do tamanho de uma cereja e tinha um sabor levemente doce e ácido, com um toque amargo que trava a boca, o que difere muito das frutas suculentas que conhecemos. Por volta de 4.000 a.C., que hoje é uma polpa densa, era apenas uma camada fina e fibrosa. Naquela época, o caroço ocupava quase metade da fruta. Hoje, a polpa representa cerca de 90% do seu volume. Foram milênios de seleção artificial para transformar aquela semente em uma fruta 64 vezes maior e significativamente mais doce. Além disso, o pêssego moderno tornou-se uma fonte de nutrientes, sendo muito mais rico em potássio e vitaminas do que seus ancestrais selvagens. Olhando para o morango vermelho e brilhante, você jamais imaginaria que ele é uma obra de arte botânica criada na França. Até o século XVIII, os morangos na Europa eram minúsculos, quase como pequenas amoras silvestres. A grande mudança começou em 1764, quando o botânico francês Antoine Nicolas Duchesne cruzou um morango gigante vindo do Chile com o morango almiscarado da Europa. O resultado foi tão impressionante que naquele mesmo ano, Duchesne presenteou o rei Luís XV com morangos tão grandes e bonitos que o monarca contratou um ilustrador para pintá-los. Mais adiante, esse híbrido foi cruzado com o morango da Virgínia, dos Estados Unidos, resultando em uma fruta completamente nova, o Fragaria ananassa. Essa hibridização criou o morango moderno que conhecemos, maior, com um aroma adocicado e uma polpa muito mais suculenta. Você sabia que a laranja é uma fruta tão artificial que ela nem existia na natureza?
A cor laranja sequer existia para essa fruta? Originalmente, as laranjas tinham um tom entre amarelo e verde e surgiram na China através de um cruzamento botânico. A laranja selvagem original era amarga e ácida, por isso, para criar a versão doce que conhecemos hoje, foi necessário cruzar a mandarina com o pomelo. A mandarina é um cítrico menor, de cor alaranjada e doce. Já o pomelo era uma fruta muito maior, de casca grossa e mais amarga. Esse processo de seleção genética foi feito para aproveitar o dulçor da mandarina, mas aumentando seu tamanho e tornando-a mais prática de descascar. A fruta veio antes da cor. Antes da laranja se popularizar no século XVI, as coisas com essa tonalidade eram chamadas de amarelo-avermelhadas. Foi o nome da fruta que deu origem ao nome da cor, e não o oposto. No início da Era Cenozoica, o abacate já habitava a América do Norte, desde o Oregon até a Flórida, onde era o alimento favorito da megafauna, como mamutes e preguiças gigantes, que engoliam a fruta inteira e excretavam o caroço. Naquela época, o abacate selvagem tinha um caroço enorme e uma camada de polpa bem fina. Quando esses animais gigantes foram extintos, o abacate deveria ter sumido com eles, porque não sobraram animais grandes o suficiente para engolir o fruto inteiro e dispersar o caroço, e animais menores, como roedores e pássaros. O caroço era grande demais para ser transportado e a casca dura demais para ser rompida. A fruta só sobreviveu porque foi domesticada por povos da América Central e do México. Esses primeiros agricultores iniciaram um processo de domesticação milenar, selecionando mutações raras que apresentavam uma polpa mais volumosa, cascas fáceis de retirar e caroços bem menores. Se você tentasse comer uma maçã selvagem há 6.000 anos, provavelmente se arrependeria na hora. Menor e mais arredondada, mas de cor semelhante à maçã moderna, a Malus sieversii, ancestral de todas as maçãs que conhecemos, era extremamente azeda para o paladar humano. A maçã moderna que comemos hoje é um verdadeiro feito da engenharia agrícola e da técnica da enxertia. As maçãs possuem uma diversidade genética extrema, permitindo que ela produza uma variedade impressionante de frutos e se adapte em diversos climas. Porém, isso também é um problema, pois ao plantar a semente de uma maçã doce, a árvore resultante provavelmente dará frutos de aparência e sabor muito diferentes de suas antecessoras, retornando às suas origens selvagens. Para vencer esse desafio genético, os humanos aprenderam a clonar os ramos das melhores árvores, fundindo-os em troncos resistentes para garantir que o sabor perfeito fosse preservado para as próximas gerações. Há cerca de 11.000 anos, nas encostas das montanhas do Cáucaso, o destino da humanidade se cruzou com o da uva selvagem. Naquela época, vites silvestres eram um desafio para os primeiros coletores. As bagas eram minúsculas, extremamente ácidas e tinham um grande obstáculo biológico. As plantas eram dioicas, ou seja, existiam macho e fêmea, o que tornava a polinização instável e a produção muito difícil de controlar. A grande revolução humana foi identificar e selecionar mutações raras que tornaram a planta hermafrodita, permitindo que cada pé de uva se polinizasse sozinho. Esse avanço garantiu colheitas previsíveis e abundantes. Além disso, através de milênios de cruzamentos seletivos, os agricultores conseguiram alterar genes específicos para aumentar o tamanho dos cachos e a concentração de açúcar da fruta. A origem do vinho surgiu por acaso, quando um punhado de uvas amassadas foi esquecido em um recipiente e sofreu fermentação. Foi na Geórgia onde foram produzidos os primeiros vinhos, datados entre 8.000 e 5.000 a.C. Originalmente, o abacaxi selvagem era minúsculo, extremamente fibroso e carregado de sementes duras. Além disso, ele possuía uma concentração tão alta de bromelina, uma enzima que quebra proteínas, que a fruta era agressivamente ácida, capaz de causar feridas na boca de quem tentasse comê-la. A grande revolução veio quando os indígenas selecionaram variedades com Parthenocarpia, uma mutação rara que permite que a fruta se desenvolva sem a necessidade de polinização e, consequentemente, sem sementes, tornando a planta com muito mais polpa, suculenta e doce.
Quando os europeus o descobriram no século XV, o abacaxi já era uma fruta perfeitamente domesticada, mas como ela era extremamente rara e apodrecia rápido nas viagens de navio, tornou-se um símbolo de luxo da história. No século XVIII, um único abacaxi podia custar o equivalente a $8.000, sendo até alugado por nobres apenas para ostentar em banquetes. Esqueça a cereja doce que decora os bolos hoje em dia. Na sua origem, nas montanhas da Anatólia, atual Turquia, as cerejas selvagens eram minúsculas, geralmente ácidas ou amargas, e continham pouquíssima polpa. Por causa desse sabor forte e travoso, elas eram usadas quase exclusivamente para fins medicinais ou para a produção de bebidas fermentadas. A grande virada na história dessa fruta aconteceu no ano 72 a.C., quando o general romano Lúculo a descobriu na cidade de Serassus, do grego Kerassos, de onde o nome cereja se originou. Ele ficou tão impressionado que levou mudas para a Europa como um verdadeiro troféu de guerra, dando início a séculos de uma rigorosa seleção de variedades. Os agricultores precisavam isolar mutações raras que reduzissem o sabor amargo e aumentassem o tamanho da polpa, já que na fruta original o caroço ocupava quase todo o espaço. É difícil de acreditar, mas o tomate que você coloca na salada começou como uma pequena baga do tamanho de uma ervilha. Originalmente dos Andes, mais domesticado no México há mais de 2.500 anos, o tomate selvagem, a Solanum pimpinellifolium, já exibia sua cor vermelha vibrante, mas quase não tinha polpa. O que conhecemos hoje é o resultado de uma alteração genética no gene CSR, responsável por controlar o tamanho do fruto. Ao selecionar as plantas que apresentavam essa mutação, os agricultores indígenas conseguiram fazer com que o tomate crescesse até 1000 vezes o seu tamanho original. Na natureza, o tomate dependia de abelhas específicas para vibrar as flores e soltar o pólen. Com a domesticação, ele passou a se polinizar sozinho, permitindo que se espalhasse por todos os continentes. Você pode agradecer aos antigos maias pelo mamão que encontra hoje no supermercado. Originalmente, o mamão selvagem da América Central funcionava com árvores distintas. Existiam as plantas macho, que apenas polinizavam, e as fêmeas, que dependiam desse pólen para dar frutos, o que tornava a produção imprevisível e os frutos pequenos. A grande revolução aconteceu há cerca de 4.000 anos, quando os agricultores maias conseguiram selecionar e cultivar uma mutação rara, o mamão hermafrodita. Essa mudança na biologia da planta permitiu que ela se autopolinizasse, garantindo que quase todas as flores se tornassem frutos de forma constante. O resultado dessa engenharia ancestral foi o surgimento de frutos muito mais volumosos, doces e com formato alongado que hoje domina o mercado. Na sua origem, nas florestas da Índia e da China, o verdadeiro ancestral da berinjela é a Solanum insanum. E embora ela tivesse frutos redondos e amarelados, a domesticação deu origem a variantes brancas e ovais que pareciam literalmente ovos pendurados nos galhos. Por isso que até hoje elas são chamadas de eggplants em inglês. Mas o que pouca gente sabe é que o ancestral da berinjela era coberta por espinhos afiados no caule e nas folhas, que serviam para proteger o fruto de predadores. Ao longo de milênios, os agricultores selecionaram mutações que eliminaram esses espinhos e transformaram as pequenas esferas amargas naqueles frutos grandes, alongados e de cor roxa que conhecemos. Hoje, a berinjela é usada em saladas, conservas, assados e pratos icônicos ao redor do mundo. Naquela época, as ameixas eram minúsculas, tinham cascas grossas e uma polpa tão ácida que chegava a travar a boca. O grande salto veio com a domesticação seletiva e o encontro de continentes. Os agricultores cruzaram variedades selvagens da Europa com linhagens vindas da Ásia para criar frutos maiores, mais doces, com cascas mais finas em muitas variedades, com um caroço que se solta facilmente da polpa, facilitando o consumo. Essa engenharia natural transformou uma fruta rústica e amarga em uma fruta doce e levemente ácida.
O resultado foi tão surpreendente que a ameixa se tornou uma das poucas frutas que consegue se preservar naturalmente por meses apenas com a desidratação. A ameixa seca surgiu quando deixavam as frutas secar no sol. Os povos antigos descobriram que o alto teor de açúcar impedia bactérias e preservava o alimento por meses. Se você visse uma melancia há 4.000 anos, provavelmente nem a reconheceria. No Egito Antigo, elas eram pequenas, duras e tinham um sabor amargo e seco, devido a um composto chamado cucurbitacina. Na verdade, os egípcios não a cultivavam pelo dulçor, mas sim como uma reserva de água para as travessias no deserto. Foi através de milênios de seleção que os agricultores conseguiram inibir a expressão dos genes que produziam o amargor e favorecer os genes responsáveis pelo acúmulo de açúcar e licopeno, a substância que dá a cor vermelha. Aquela fruta pálida e sem graça do passado deu lugar a essa explosão de doçura e cor que hoje é o símbolo máximo do verão. E você, sabia que essas frutas eram tão diferentes assim? Qual delas mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários, você teria coragem de comer alguma delas na sua forma original? Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até mais!